A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, nos perfis YouTube, Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, convido vocês para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta escrita aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19, se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Glória a Deus! No programa de hoje já contamos com a presença do missionário Tiago Ellison, de Catamarca, Argentina, servo de Deus, que cooperou com o pastor ali na cidade de Caruaru por alguns anos, não é? E hoje está levando a mensagem do Evangelho na República Argentina, em Catamarca. Pai do Senhor, missionário. Pai do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco hoje no programa Intercessão. Prazer é todo meu, pastor. Satisfação de estar aqui nesse momento. Graças a Deus, né? Que bênção. Queridos irmãos, nós, antes de estarmos conversando com o servo de Deus, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre o programa, sobre os irmãos que estão também conosco, participando agora nas redes sociais, os que estão em casa, os que estão nos hospitais, aqueles que estão fazendo a sua caminhada. Vamos agora estar rogando a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos e também do programa para que o Senhor possa falar conosco de um modo extraordinário. Oremos então. Pai bendito, Deus eterno, no nome santo do Teu Filho Jesus, estamos aqui na Tua presença agradecidos pela oportunidade de estarmos participando de mais um programa Intercessão. Pedimos, ó Deus, que a Tua mão de Deus permaneça estendida, abençoando, meu Deus, a cada um dos Teus filhos que estão conosco agora, participando deste momento, onde quer que ele esteja, em casa, no hospital, no trabalho, fazendo a sua caminhada. Ó Deus, onde que a Tua bênção possa alcançá-los de um modo extraordinário. Também pedimos a Tua bênção sobre o missionário Tiago Ellison, sua família, que hoje estará conosco aqui, comentando alguns assuntos sobre a missão ali em Catamarca, Argentina. Rogamos que a Tua bênção seja uma realidade e que este programa sirva também de despertamento espiritual para a vida dos nossos intercessores e edificação. Assim, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, no programa de hoje refletiremos sobre a intercessão pela obra missionária em Catamarca, na Argentina. E, como já disse, estamos aqui com o missionário Tiago Ellison. Missionário, quanto tempo faz que o senhor está nesta cidade e como se encontra a obra missionária e os desafios que o senhor enfrentou logo no início do trabalho? Pastor Jefferson, nesse momento queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, em primeiro lugar, que nos concede esse privilégio de estarmos aqui, relatando um pouco sobre a missão aqui na Argentina e também ao nosso muito digno pastor presidente pela oportunidade de estarmos cooperando na obra de Deus e, claro, queremos mandar uma saudação para o pastor Ailton Júnior, da filial em Caruaru, e a todos os amados irmãos dessa maravilhosa cidade onde cooperamos com o nosso pastor desde a infância. Nascemos no Evangelho, podemos assim informar, e foi uma cidade que nos ensinou e aprendemos muitas coisas, todas as congregações que passamos. Queremos mandar uma saudação para todos os amados irmãos, e também a área 21, foi a área que nós cooperamos antes de vir para o campo missionário. Queremos mandar uma saudação para todos os irmãos da área 21 e, por que não dizer, toda a cidade, todas as congregações, todos os obreiros, evangelistas, presbíteros, em geral, todos os obreiros, todos os irmãos, toda a igreja que tem orado por nós aqui, temos sido amparados
por Deus através das orações. Pastor, aqui nós estamos há 1 ano e 3 meses, chegamos aqui no dia 9 de março, né, do ano passado, e para a glória de Deus, temos visto as poderosas mãos de Deus estendidas aqui sobre as nossas vidas. Claro, chegamos e tudo foi questão de adaptação e ainda estamos nos adaptando, tanto com o clima, com a cidade, com o país, com a língua, com o costume, e também para com os irmãos que estavam nos esperando, né? Foi o primeiro momento, a gente sempre fala que foi um momento de adaptação, e tanto da gente para com eles e de âmbito geral com o país, como também dos irmãos para com a gente. Chegamos sem saber falar espanhol, estamos aprendendo ainda, mas como fala o nosso pastor presidente, estamos já nos dá para nos defender. E para a glória de Deus, pastor, temos visto as mãos de Deus, cumprindo, realizando a cada dia, dando crescimento à sua igreja. Isso não é outra coisa a não ser as orações da igreja que tem orado por nós, né? Que bênção, né? É o nosso missionário Tiago, não é? Os irmãos que não sabem, é o primeiro campo missionário dele, né? O primeiro amor, e ele está aí fazendo esta obra e dependendo muito das nossas orações. Como se disse, o missionário, quando chega, não enfrenta grande desafio, como ele acabou de relatar, né? Desafios com a língua, com o clima, com a cultura, e isso requer muita paciência e perseverança, e também depende muito das nossas orações. Quem sabe que na proporção em que nós estamos orando, o Senhor vai abrindo a mente do missionário, vai providenciando meios e vai dando condições da obra estar sendo realizada. E para a glória de Deus, nós já estamos vendo a mão de Deus estendida sobre a missão na Argentina, ali em Catamarca, não é? Missionário, sabemos que antes da ida ao campo missionário, o obreiro tem experiências com Deus concernentes à chamada, ao preparo e ao envio, não é? E a gente pode ver aí que no dia da sua apresentação houve um momento muito marcante, não é? Temos aí algumas fotos, a produção está colocando aí na tela. Essas fotos aí, missionário, o senhor pode comentar um pouquinho para que os irmãos em casa possam ter conhecimento? Sim, pastor. Mandando uma saudação para a minha família, né? Presbítero João de Souza e a família da minha esposa, também minha sogra, meu sogro, toda a família. Pastor, sim, essa foi a posse, né, no dia 9 de março do ano passado, onde nosso pastor presidente nos impulsou aqui no campo missionário. Essa é a foto do pastor presidente, pastor Ito Júnior, pastor que esteve aqui, né, visitando, e veio, claro, para a posse aqui na Argentina, em Catamarca. E tivemos, pastor, isso foi um momento muito marcante, ainda está muito recente, podemos assim informar, né? Muito recente. Está a foto do pastor Juan Machado, pastor Jardenilson também, são missioneiros aqui na Argentina, e pastor Fortunato, né? E para a glória de Deus, pastor, temos visto as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas aqui. Temos visto momentos maravilhosos, e tudo isso foi processos de orações, envolvimento na obra de Deus, e por que não dizer de promessas de Deus cumpridas em nossas vidas, né? Bênção, né? O Deus que promete, Ele cumpre, não é? Se você que está nos ouvindo aí e tem uma chamada ardente no coração para fazer missões, continua aí alimentando essa chama, evangelizando, pregando, visitando, e certamente o tempo de Deus chega, como chegou para a vida dos muitos missionários também, e da vida do nosso missionário, nosso irmão Tiago, né? Mas sabemos, missionário, que muitos missionários, eles relatam terem vivido momentos impactantes enquanto intercedem, não é, pelos perdidos, pela igreja, pela obra do Senhor, que, como o senhor disse, tem os desafios, e um dos grandes desafios é ganhar almas para Jesus, não é? Porque vai ter que levar a palavra de Deus, e a gente sabe que a pregação do Evangelho, ela deve ser acompanhada também pela intercessão, não é? Pela muita oração. O que o senhor poderia relatar, nos relatar, digo, de suas experiências na intercessão, pelo trabalho de missões,
pela conversão dos perdidos e fique à vontade aí para compartilhar conosco as suas experiências. Pastor, a oração deve fazer parte da vida de todo aquele que serve ao Senhor. Minha vida foi envolvida, claro, como todo salvo em Cristo, envolvida na oração. Minha infância foi no ciclo de oração infantil, primeiro momento de profecia a respeito do campo missionário. Eu estava no ventre da minha mãe com 3 meses de idade e minha mãe sempre informou isso, né? E ao longo do dia, ao longo dos anos se passando, ciclo de oração infantil, né? Onde tivemos as primeiras experiências, onde aprendemos a orar, e a infância, a adolescência. E graças a Deus, né, o decorrer da caminhada ministerial, sempre envolvido nesses momentos de orações, intercessão. E eu me lembro de um momento que eu estava dormindo e no momento que eu estava dormindo, tive um sonho, e nesse sonho eu estava evangelizando para uma pessoa. E eu evangelizando para ele, e no momento terminou o sonho, e era um momento como se eu estava terminando para fazer o convite para ele. Quando eu estava fazendo o convite para ele, aí eu despertei chorando, porque eu não concluí o pedido que eu tinha feito para essa pessoa que eu estava evangelizando. E sempre foi marcante a oração em nosso coração, sempre evangelizando, sempre levando a palavra de Deus. E momentos no que diz respeito à oração, marcas que ficam registradas na vida de todo aquele que ama Cristo, quer se aproximar de Cristo através das orações. E temos visto muitos testemunhos, milagres aqui em Catamarca, a respeito das orações. Que bênção, não é? Missionário, possivelmente por ser a igreja relativamente nova, onde o senhor está trabalhando, por certo o senhor está ensinando a igreja a interceder, a evangelizar, a visitar os irmãos, a participarem da escola bíblica dominical. Como a gente vê aí nos vídeos, não é? A gente pode ver aí, pedir a produção para colocar alguns vídeos aí para os irmãos estarem interagindo. Esse trabalho aí, o senhor pode ir compartilhando com os irmãos? Amém, pastor. Esse é um evangelismo que realizamos pelas calles, como falam os argentinos, né? Pelas ruas. Evangelismo pessoal, né? E é um horário que é importante evangelizar aqui na Argentina, e especificamente aqui em Catamarca, mas eu creio em toda a Argentina, porque o período da tarde não se evangeliza aqui, eles não recepcionam. Porém, é um evangelismo que, uma forma que evangelizamos aqui à noite, na parte da noite. Aí é um evangelismo na feira, e sentimos de Deus aí reunir os irmãos, fazer uma oração aí, as pessoas se aproximaram, receberam a oração, outros ficaram distantes, e para a glória de Deus foi uma bênção e esse evangelismo, apesar de algumas experiências que tivemos nesse evangelismo aí, uma experiência no que diz respeito a um âmbito espiritual muito difícil. As pessoas não recebiam como informamos aqui, os trataditos, né, as literaturas, né? E as pessoas, minha esposa teve um momento que foi entregar uma literatura para uma senhora, ela queria receber, porém havia uma força, claro, entendemos que é uma força espiritual do mal, que não deixou ela pegar a literatura, né? E ela queria, porém a mão dela não alcançava, né? Mas a igreja segue evangelizando, né? A igreja segue avançando, e para a glória de Deus temos visto as mãos de Deus. É um evangelismo na parte sul da cidade aqui, da capital, né? Onde nós estamos iniciando um trabalho lá também na parte sul. A igreja hoje está na parte norte. Esse aí é um culto ao ar livre, que é outra forma que evangelizamos aqui, culto ao ar livre nas casas dos irmãos. Aí é uma casa de uma irmã,
E usamos também essa forma de evangelismo também, que alcança muitas vidas nas casas, né? E aí os irmãos também levando, minha esposa, juntamente com alguns jovens, estão levando algumas cadeiras para um evangelismo, para um culto numa casa. Eu levei algumas cadeiras do meu carro, porém não deu tudo, e aí os irmãos estão levando a pé, com alegria, cantando, louvando a Deus. Esse aí também é um culto, na zona sul da cidade, onde nós estamos orando para que Deus nos conceda, com a orientação do pastor presidente, também mais na frente, um anexo, uma congregação. Mas já iniciamos os cultos aí na casa da irmã, culto familiar. Isso aí, outro culto também na casa de outra irmã, que fica também na zona norte, onde está a igreja, mas um pouco mais distante da igreja. E é na casa da irmã. Tem um testemunho muito lindo aí, essa família, nessa casa, né? Depois estaremos relatando. E aí, o evangelismo, também o culto ao ar livre. Esse aí é um horário, mais de 7 horas da noite aí. Aqui é o período de verão, aqui inicia. E nós estamos aí evangelizando as crianças. Esse é o início, ainda os irmãos iam se aproximando. E usamos essa forma de evangelismo aí que tem dado certo. Muitas famílias têm sido tocadas por Deus, através da palavra de Deus que tem sido ministrada. Esse é outro evangelismo, culto ao ar livre também, em uma localidade muito difícil, entregue às drogas, muitas famílias, quase mais de 90% das famílias têm algum parente entregue às drogas, à prostituição, e a igreja está aí evangelizando, casas muito simples, e aí temos realizado esse evangelismo aí pelas ruas, evangelismo pessoal. Estamos aí com o Vitor, o pequeno, e minha esposa, e as crianças aí evangelizando. Esse aí é um evangelismo infantil, né? O primeiro evangelismo infantil que fizemos aqui em Catamarca, para convidar as crianças para o primeiro encontro de Luz Ninhos, primeiro encontro das crianças aqui em Catamarca. Realizamos no ano passado, vamos realizar o segundo esse ano. E aí estamos com toda a igreja e as crianças evangelizando aí. Que bênção, foi um dia muito marcante, muito abençoado, né? E as crianças animadas, glória a Deus. Que bênção, né? Graças a Deus nós temos visto aí o empenho da igreja, né? Esse é um trabalho, é um processo, né? Esse trabalho de ensino constante, que é contínuo, né? E missionário, como se dá esse processo de ensino aos novos crentes, fazendo os discípulos intercessores? Pastor, aqui nós estamos, como informamos antes que tinha o pastor Juan Machado, que é natural, é argentino. Depois que ele foi que iniciou o trabalho aqui em 2009, depois 2018, veio 2018, 2019, veio o pastor missionário Jardenilson, que é caruaruense, Caruaru, e hoje está em Lariorra. E o pastor Juan Machado estava em Lariorra, porque Lariorra para Catamarca é em torno de 153 quilômetros. O pastor Machado foi transferido para Dolores e veio o pastor Jardenilson, e ficou dando assistência, porém não tinha aqui um missionário, uma família fixa aqui em Catamarca. E ao chegarmos aqui, fomos dando continuidade ao trabalho, a obra de Deus que os companheiros tinham realizado, porém trabalhos como culto de oração, não tinha alguns trabalhos, né? Culto de oração, culto de doutrina, ciclo de oração também não tinha, não tinha, e aí fomos implantando, que o primeiro momento nosso aqui foi a adaptação, segundo momento nosso aqui foi a implantação, conforme a orientação do pastor presidente, e aí a gente foi implantando culto de doutrina, culto de oração, culto para a família, culto dos jovens, e aí fomos formando a igreja, estamos em formação também, e aí fomos formando os irmãos no que diz respeito à oração, a escola dominical, e temos visto resultados, muitos resultados, a respeito da oração e dessa formação,
que os irmãos têm se adaptado aqui, têm recebido muitas bênçãos da parte de Deus através disso, através da oração e dessa formação, né? Como resultado dessa formação. Que bênção, né? E, missionário, assim, nós vemos também que além desse evangelismo de porta em porta, evangelismo nas praças, o evangelismo infantil, a igreja também tem tido cuidado de fazer o evangelismo nos lares, né? Claro. Evangelismo nos lares, culto nos lares, com visitas. A gente vai pedir a produção aí para mostrar algumas fotos aí, o senhor comenta um pouco, por gentileza? Sim, pastor. Essa é uma família que, quando chegamos, primeira vez saímos para evangelizar e passando pela rua, evangelizando, eu e o irmão Pedro, esse é um colaborador, um cooperador aqui, o único obreiro que tem aqui em Catamarca, é um homem de Deus, temente a Deus e trabalha. E saindo para evangelizar com ele um domingo à tarde, e fomos parados por esta família e nos convidou a entrar para fazer uma oração por eles. E aí entramos com uma família em que todos os filhos dessa senhora estão nas drogas. Eles saem, não tem hora de voltar, a mãe vai atrás dele, enfim, uma situação muito difícil. E aí entramos, evangelizamos, oramos por eles e estamos acompanhando esta família aí com a oração. E temos entrado nessa casa. Essa outra família também, que na Zona Sul, né? E também fizemos essa visita assim que chegamos aqui em Catamarca. Que bênção, né? Esse aí é o trabalho de intercessão dos lares e evangelização, não é? Essa é outra visita também que fizemos nessa casa. E essa é uma família que não é evangélica. Temos um testemunho muito forte aí de oração. Se eu permite falar agora. Sim. Assim que chegamos, já faz mais de um ano que estamos visitando esta família. E assim que chegamos em Catamarca, fomos informados dessa visita aí nessa casa. E aí, sem falar espanhol direito, claro, sem falar espanhol, né, ainda estamos aprendendo, mas certo dia esta senhora ligou para mim. E ao ligar, pediu para que fôssemos lá. Estava ela e o esposo dela. E eu falei para ela, estava para sair para a igreja. E falei minha esposa e fui lá. E ao chegar, ela informou, pastor, eu estou com minha neta, está enferma e está internada, está em Buenos Aires. E muito aflita os avós estavam muito aflitos, estavam chorando. E liberamos uma palavra de Deus, lemos um texto bíblico da passagem da cura do servo do centurião e informei para eles e que Deus é poderoso tanto em visitar como também à distância, e portanto é a fé. E ao orar por eles, perguntar se eles creem que Jesus podia curar sua neta naquele momento, mesmo à distância, né? E ele disse, eu creio, pastor. Eu disse, muito bem, então vamos orar. E eu orei com eles. E isso foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a criança estava internada em Buenos Aires. E na terça-feira ela ligou para mim e disse, pastor, minha neta saiu do hospital, já está em casa. E minha nora e meu filho estão muito alegres. Queremos agradecer pelas orações, porque sentimos algo de Deus quando o senhor veio aqui e orou pelo meu neto. E ele também, este senhor, né, que está nessa foto, na primeira foto, também ele tem uma enfermidade que todo dia pela manhã, o recém-acordar, esse senhor aí que está em pé, ao se acordar ele tinha refluxo, vomitava e passava mal, e oramos por ele também. Isso foi em outra oportunidade. Oramos por ele. Foi o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com essa família. E oramos por ele. Segurei na mão dele e orei por ele. E ele foi curado. Na outra semana, quando eu voltei na casa, e ele disse, pastor, a partir daí, desse momento, daquela oração, nunca mais eu tive essa enfermidade, esse problema em minha vida. E para a glória de Deus, isso fruto da oração e intercessão.
Bênção, né? Glória a Deus. Estamos vendo aí, meus irmãos, o quanto é importante a presença do missionário no campo de missões, levando a mensagem do Evangelho. E a gente sabe que o missionário ele não está só, ele está sendo acompanhado através das nossas orações. Queremos que os irmãos que ainda não tenham tido nenhum conhecimento do trabalho em Catamarca, a partir de hoje, vão estar demorando um pouquinho mais na presença de Deus, né? Eu sei que quando muitas vezes oramos pela obra missionária, às vezes a gente junta todos os missionários e diz: Senhor, abençoa a obra missionária, os teus servos. Mas é importante a gente reservar um período para estar orando por cada missionário, né? Por isso que o programa Intercessão tem tido sempre esse cuidado de estar sempre entrevistando um dos nossos missionários, para que os irmãos possam conhecer um pouco da história e dedicar um pouco de tempo na presença de Deus, intercedendo pela obra missionária. Eu sei que os irmãos têm o seu período de estar intercedendo, e quando você estiver em casa orando no seu devocional, apresente aí a obra em Catamarca. É um trabalho novo, recém-começado, como já vimos aí o missionário falando, e ele precisa muito das nossas orações. E esse momento de operação de milagre na chegada do missionário é muito marcante, é muito importante para o avanço da obra missionária, né? Porque aqueles que vão sendo curados, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo ainda, recebendo a cura divina, se constitui também um testemunho vivo, não somente para ele, mas também para os amigos, porque ele vai contar o que Deus fez na vida dele, né? Então, é importante estarmos levando avante esta obra da intercessão. Queridos irmãos, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. A gente não sai daí, não vai ser muito rápido, porque ainda temos muito ainda o que comentar ainda sobre a obra missionária em Catamarca. Graças a Deus, estamos de volta ao seu programa Intercessão. Você que chegou agora, nós estamos conversando sobre intercedendo pela missão em Catamarca, Argentina. Estamos conversando com o missionário Tiago, que tem feito um grande trabalho ali naquela cidade, levando a mensagem do Evangelho àqueles argentinos, né? Aos nossos irmãos argentinos. E graças a Deus, no programa anterior, nós vimos ele falando sobre o seu chamado para a obra missionária, mostramos algumas fotos, alguns vídeos do trabalho que a igreja vem realizando ali, para que os irmãos tenham conhecimento e possam orar de modo mais objetivo, né? Mas ainda temos alguns vídeos aí que gostaríamos de mostrar aos nossos irmãos, e na proporção que o for apresentando, o missionário vai estar relatando aí, para que os irmãos também tenham conhecimento, tendo em vista que a obra do Senhor, ela mantém o mesmo padrão da Igreja Mãe aqui em Pernambuco, né? Missionário, temos aí alguns trabalhos aí, o senhor podia ir comentando aí um pouquinho com os irmãos, para os irmãos tenham conhecimento de como está funcionando o trabalho, né? Sim, senhor pastor, esse é um trabalho de escola bíblica, né? PD, num novo salão, e as crianças louvando, a classe das crianças louvando a Deus. Temos realizado esse trabalho, mesma forma da nossa igreja mãe. Esse aí foi a inauguração, né, do culto infantil, a abertura do culto infantil. Recém foi uma foto, um culto realizado a semana passada que iniciamos. Que bênção, né? Está as irmãs que têm dado assistência junto com a minha esposa. Isso é também escola dominical, realizada aos sábados à noite. Aí está o departamento infantil. Esse é o culto infantil, abertura do culto infantil, é a missionária irmã Gabriela. Isso aí é missionário, a irmã Tamara. Quando se deu essa festa aí da inauguração? E foi semana passada, dia 2 deste mês, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Isso aí, realizando, a irmã dando início, os pais, as irmãs aí estavam apoiando o trabalho, os jovens, os adolescentes.
Esse é um momento de reflexão, uma tarde, chama aqui ter, né, um chá com as irmãs, né, a minha esposa realizando com as irmãs, estudo bíblico, leitura da palavra, fortalecimento, né, entre as irmãs aqui. Também momento de aniversário delas, elas se ajuntam e aí vão meditar na palavra. Isso é nas casas das irmãs. Que bênção, um momento muito... É um momento extraordinário, né? Porque é um momento em que a missionária tem o acesso aí às irmãs, claro, e elas compartilham suas experiências, pede oração, sim, e a igreja toma conhecimento e ora e Deus dá vitória. Que maravilha, né? E esses aí, vamos continuar? É o mesmo trabalho aí, no caso, né? Sim, já aí é outra casa, pastor. Aí é outra casa. Casa de uma família que os filhos, alguns filhos estão nas drogas, porém a irmã é uma das pioneiras aqui em Catamarca. É uma coluna. O missionário, e aí a missionária está aí levando a palavra e fortalecendo. Com que frequência é feito esse trabalho com as irmãs? Senhor, pastor? Com que frequência é feito esse trabalho com as nossas irmãs? Sim, semanalmente, dependendo das atividades das irmãs, como algumas trabalham, aí tem que encontrar um horário que todas podem estarem, mas ainda está faltando algumas irmãs, mas normalmente é semanalmente, 15 dias, e aí a missionária tem estado nas casas levando palavra. Esse momento, a tarde de ter, um chá entre elas. Que bênção, né? Graças a Deus. Então os irmãos estão vendo aí como é importante o trabalho de missões. É um trabalho que requer muita paciência, perseverança e aproveitando as oportunidades para estar nos lares, também ensinando a palavra de Deus, porque se faz necessário, né? Porque quando a igreja ela é ensinada, ela consegue também levar a sério a obra missionária, porque a obra missionária não é feita somente pelos nossos missionários, mas também pelos crentes que são salvos em Jesus Cristo, que entenderam o milagre da salvação, e eles também precisam compartilhar com outros esta realidade e por isso precisam ser orientados e ensinados. E ali, nesse trabalho, as irmãs têm a oportunidade de tirar suas dúvidas e crescer também no conhecimento da palavra de Deus. Mas, missionário, a gente sabe que a fé dos que acompanham é movida pelos testemunhos da intercessão. O senhor teria algum testemunho no campo de missões que poderia compartilhar conosco para estimular-nos a orar sempre pelo trabalho missionário? Sim, pastor. Temos alguns testemunhos aqui por 1 ano e 3 meses que aqui estamos, mas temos visto de forma muito poderosa e marcante, né, os feitos de Deus aqui em Catamarca, né? Recém, quando chegamos aqui, sem falar espanhol, e estávamos em nossa casa em outro local, e nosso filho, o pequeno Victor, né, de madrugada, começou a tremer e passar mal, e ao despertarmos, minha esposa acordou e despertamos, e ela saiu com ele nos braços, e ela disse: eu vou ter que ir no hospital. Agora, sem saber onde é que é o hospital aqui, a gente não conhecia nada de Catamarca, né? E ela saiu com o Vitor nos braços, e eu disse: você vai, eu vou ficar em casa e eu vou orar. E eu dobrei o joelho, fui orar, e ela saiu com o Victor nos braços, e sem saber. Glória a Deus. E Deus, Ele cuida, né? E na mesma hora, quando ela saiu com o Vitor no braço, a vizinha estava mais distante, assim, ela estava saindo justamente na mesma hora com a filha dela para a escola, né? E minha esposa saiu e apresentou, ficou com o Vitor nos braços, né? E ela entendeu, quando ela olhou para minha esposa, viu que ela estava aflita, né? Enfim, e aí ela
rapidamente colocou minha esposa com o Vitor nos braços, entrou no carro e foi para o hospital que chama Hospital de Los Ninhos, né? É o hospital das crianças aqui. E ao chegar lá, minha esposa colocava no Google Tradutor, né? Colocava em português, ele já dava a tradução. E ela ia lendo, a senhora, a mulher ia lendo e falando para o médico em espanhol, né? Minha esposa, ela estava o que estava sentindo, estava tremendo, com febre e, enfim, uma batalha espiritual tremenda, né? E aí, para a glória de Deus, Deus resolveu, passou medicamento e ele foi curado e ela retornou, e isso fruto das orações. Também uma criança aqui quebrou o braço, uma criança por nome Anthony. E essa criança quebrou o braço, a mãe faz parte do ciclo de oração aqui, e oramos, e ela estava para retornar na sexta-feira com essa criança. Primeiro quebrou o braço, foi para o médico tirou um raio-x, o médico disse que vai ser necessário cirurgia, e ela teria a volta na sexta-feira, e na quinta-feira ela estava no ciclo de oração. Portanto, a importância do ciclo de oração, a importância da oração. Portanto, nesse momento, essa palavra para você que está orando, para você que é mãe que está orando pelos seus filhos. Nunca deixe de orar, não desista, porque há um tempo determinado de Deus, há um momento de Deus, e Deus vai responder as orações. Portanto, receba essa palavra de Deus neste momento. Você que está orando pelo seu filho, não importa a situação, Deus vai responder e Deus vai dar vitória. E essa irmã estava no ciclo de oração, e ao terminar o ciclo de oração, ela pediu oração, e aí fizemos, como iniciou o círculo de oração, fizemos um círculo, minha esposa, algumas irmãs, essa mãe e essa criança, e eu perguntei a ela se ela cria e Jesus podia reverter o quadro e não seria necessário cirurgia, e ela creu. E eu olhei para a criança também, chama Anthony, meu amigo Anthony, e eu perguntei a ele: você crê que Jesus pode curar você e não vai ser necessário cirurgia? E ele balançou a cabeça, estava já com um gesso no braço. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira ela retornou para o médico tirou o raio-x e falou para ela que não seria necessário a cirurgia, ou seja, Deus uniu os ossos e não foi necessário cirurgia, e a mãe voltou alegre, contente, feliz, agradecendo a Deus. Outro momento também de uma irmã por nome Carolina. Ela veio, estava numa quarta-feira de oração, culto de oração, e eu vi que sentado de onde a gente estava, no púlpito, a gente tem aquela visão da igreja, né? E olhando para ela, eu vi que ela não estava muito bem, e ela terminou o culto. Ela disse: pastor, o senhor pode orar por mim? E ela disse: eu posso orar pela senhora, a senhora não está bem, a senhora tem alguma coisa? Ela disse: eu estou com uma forte dor em todo o meu corpo, e eu vim para a igreja porque eu sei que Deus pode fazer algo. Poderia ficar em casa, mas eu vim para a igreja, e o senhor pode orar por mim? No momento eu peguei o óleo, ungi ela e perguntei a ela se ela cria no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e podia curar ela. E ela disse: eu creio, pastor. Eu disse: pois bem. Eu orei por ela, e orando no nome do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz, Jesus falou que no nome dele os enfermos seriam curados. E eu orei por ela naquele momento e ungi a ela. E ela Deus não permitiu que ela chegasse em casa com aquela enfermidade. Ela veio para a igreja com um passo de fé, uma atitude de fé. E após a oração e a unção com o azeite, com o óleo, ela não chegou em casa com essa enfermidade. Na metade do caminho, glória a Deus, ela foi curada. A dor, não sentiu mais nada, a dor desapareceu, pastor. Glória a Deus. Desapareceu, e ela agradeceu. E é como aqueles 10 leprosos que não chegou em Jerusalém, e na metade do caminho foi curado, e um voltou, e ela agradeceu. Isso foi um milagre maravilhoso. E outro momento, uma irmã com a dor também do lado esquerdo, de todo o corpo, lado esquerdo, e ao terminar o culto, do lado de fora, ela pediu oração, e aos irmãos que estavam ali, reunimos os irmãos e oramos por ela. E no outro dia, o esposo olhou
viu para ela e disse: você está diferente, seu rosto está diferente, não está mais. Ela estava dormente, inchado o rosto, né? Chegou inchado, o rosto estava. E eu era no início, eu creio que um AVC, uma paralisia, e Deus curou ela também, né? Deus curou ela. E muitos testemunhos aqui que temos visto Deus fazer, realizar. E uma irmã, faz 2 semanas, ela está fazendo os exames, né, para confirmação, mas o médico já falou para ela que ela foi curada de câncer, uma nova convertida. Domingo, faz dois domingos anteriores, tivemos o culto dos jovens, foi um culto marcante, muito poderoso da presença de Deus. Deus visitou a igreja de uma forma maravilhosa e a gente saiu, foi colocar as mãos dos irmãos, as pessoas que estavam lá. Isso aqui é muito... Nossa igreja tem isso, e também aqui na Argentina tem muito isso. Eles pedem ao pastor que ore por ele. E essa senhora, ela tem uma certa dificuldade na perna, e ela não pôde vir à frente. Ela estava lá na cadeira dela, lá na última cadeira. Eu fui tocado por Deus de ir até ela. E eu pedi para o obreiro estar orando e sentindo a presença de Deus, irmãos, a igreja, os jovens chorando, as crianças chorando. Foi um mover poderoso do Espírito Santo. E eu fui até ela, onde ela estava, e com a minha mão esquerda, eu segurei na mão dela esquerda, e com a minha mão direita eu coloquei sobre a cabeça dela. Ela estava sentada, e orei por ela. E eu pedi que o Senhor Jesus Cristo curasse ela naquele momento. E essa é uma senhora que a gente vem acompanhando ela em uma das fotos que apareceu de um senhor, que a gente orou por ele, que ele foi curado também, a filha e a neta dele, ela está lá sentada. E já há 1 ano que a gente vem acompanhando esta senhora e oramos por ela, pedindo que o Senhor curasse ela. A gente vem acompanhando o tratamento dela, o câncer, a quimioterapia, enfim. E oramos, e ela disse: pastor, sim, é nessa casa, mas tem mais à frente, ela está nessa mesma casa. E oramos por ela. E aí foi um mover poderoso do Espírito Santo, e ela foi. E eu pedi, depois da oração, eu pedi para uma irmã dar um abraço nela. Ela estava muito... pronto, essa senhora aqui que está aqui, no canto da tela, né, embaixo, está com a Andajá, esta senhora. E oramos por ela, e vimos que ela sentiu algo do Espírito Santo, algo de Deus ali. Eu creio que o Espírito Santo de Deus visitou ela com a cura naquele momento, e eu pedi para a irmã dar um abraço nela. E ela passou o domingo, a segunda, e ela depois contou para mim. Na quarta-feira ela ligou para mim e mandou uma mensagem alegre, feliz, chorando. Isso até com a mensagem no WhatsApp. Ela disse: pastor, acabei de chegar do médico, e o médico disse que eu fui curada e estou curada de câncer. Glória a Deus. E eu, na mesma hora, liguei para ela para saber detalhes. E ela disse: eu estou indo para o médico na outra semana, para outro médico, para confirmar os exames. Ela está fazendo essa bateria de exames para confirmar. Mas ela esteve domingo na igreja, uma nova convertida, né? Glória a Deus. E ela, outro detalhe, pastor, que ela também era de outra religião, que é muito forte aqui na Argentina, e principalmente Catamarca aqui, uma religião, e ela chegou até para este responsável dessa religião, e disse: olha, eu nunca tive uma assistência como eu estou tendo agora, de uma família, de uma igreja e de um pastor missionário do Brasil que está me dando assistência. Eu nunca tive aqui nessa religião, o Senhor nunca me visitou, o Senhor nunca me deu assistência, e nessa igreja eu aprendi a orar. E a orar é falar com Deus. Orar é falar o que a gente tem com Deus. E eu nunca, esse tempo todo que eu tive nessa religião aqui, o Senhor, meu padre, nunca me deu assistência e nunca me ensinou a orar. E nessa igreja eu aprendi a orar. E orar é falar com Deus. E, para a glória de Deus, ela foi curada de câncer. E domingo ela relatou onde ela estava, e a igreja glorificou. São muitos testemunhos que Deus tem feito aqui. Para tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os sinais seguirão. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Tivemos aí travou um pouquinho,
mas eu vou concluir a palavra do missionário que diz que os sinais seguirão aos que creem. E isso é o que nós estamos vendo, né? A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É interessante que esse texto está ligado não somente aos que creem, mas os que creem indo. Ou seja, quando a igreja ela se predispõe a pregar o evangelho, a levar a mensagem do evangelho, os milagres vão acompanhando com sinais. Isso é real, é a marca da nossa igreja, é a história do cristianismo, e a nossa igreja ela foi fundada assim, com milagres, através da evangelização. O Senhor vai operando milagres. E o que acabamos de ouvir aí o missionário falando é a prova viva de que o Cristo que pregamos, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Você que está passando por dificuldades na sua vida, continue crendo, não é? Continue intercedendo pela obra missionária. Veja como é importante os milagres acontecerem, porque os milagres eles respaldam a evangelização. E também os milagres são a autenticidade de que Jesus Cristo é o mesmo, não é? Jesus disse que estes sinais seguirão os que creem, e a palavra do Senhor ela continua viva, de pé, e os milagres já continuam acontecendo. Glória a Deus. Mas, missionário, nós já estamos chegando, caminhando para o final do nosso programa, e eu creio que alguns irmãos em casa, além do que já falamos, certamente eles desejam saber por que devemos orar por Catamarca, não é? E eu gostaria que o senhor apresentasse aos irmãos os motivos para estarmos fazendo um clamor neste momento por Catamarca, não é? O trabalho aí onde está sendo realizado, as dificuldades que o missionário enfrenta, os desafios, por que nós devemos estar neste momento intercedendo por Catamarca. Nós vamos aproveitar já no final do programa e convidar toda a igreja, não somente aqui do estado de Pernambuco, mas Brasil, no mundo, onde nós estamos sendo alcançados, estamos levando, onde a Rede Brasil, está chegando através do programa Intercessão, e nós vamos fazendo clamor por Catamarca. Então fique à vontade aí para expor aos irmãos por que devemos orar por Catamarca e pela missão que está sendo realizada aí para a glória de Deus. Amém, pastor. Catamarca é uma província, como todas as demais, que necessita de oração, mas de forma específica, como aqui estamos dando assistência. Temos visto há uma opressão muito grande aqui, uma opressão espiritual, a bruxaria que é muito forte, macumbaria, e a idolatria aqui, são essas três, as drogas aqui também, muito forte aqui. E encontramos estes desafios espirituais, a maioria das famílias estão envolvidas com bruxaria, crianças que com pirulito, que chama aqui chupetinho, chupa, e esse é o cuidado que a gente tem aqui, mas ficamos sabendo de um testemunho, de uma situação de uma criança aqui que recebeu um chupetinho, um pirulito, né? E com esse pirulito, bruxaria, e essa criança ficou paralisada das pernas para baixo, mas Deus repreendeu essa enfermidade. E foi um testemunho de um irmão de outra denominação. E aqui é muito forte a bruxaria, famílias, graças a Deus temos uma família, um senhor que ele foi liberto disso, né? Ele vivia em possessos de demônios, e ao chegarmos aqui em Catamarca ficamos sabendo dessa situação, e a gente foi visitar ele. Estava uma família um pouco dividida, e eles chegaram, a esposa morava em uma província e o esposo estava em Catamarca, né, trabalhando. E ao saber que chegou um missioneiro, um pastor aqui em Catamarca, permanente, a família, a esposa veio para Catamarca e a família se uniu. E até isso, a presença do missioneiro de Deus trouxe união nesta família. E eles foram morar em uma casa, que essa casa era conhecida como, tinha
eventos demoníacos nesta casa, eles viam uma aparição, demônios, enfim, espíritos, e eu fiquei ciente dessa situação, oramos, jejuamos e fomos nessa casa, e esse irmão, que estava afastado, vários momentos de possessões teve aqui na igreja, e a gente foi, enfim, fumava, ele tem o vício do fumo, e liberamos a palavra de Deus para ele naquela casa, naquele lugar da situação que ele estava, e perguntei se ele cria que o Senhor Jesus, as filhas dele choravam quando via ele nessa situação, uma esposa crente, uma das pioneiras daqui, e para a glória de Deus ele creu, recebeu. Naquele dia, aquela noite, naquela casa, só tinha apenas uma luz, né? E ele foi liberto, né? E ele segue servindo a Deus. Muitas casas aqui que a gente temos presenciado, situações terríveis, né? E essa opressão maligna aqui de bruxaria, necessitamos de muitas orações. E me permita, pastor, rapidinho uma situação, um jovem que estamos acompanhando ele, ele é vizinho de um irmão nosso, da igreja, e ele vários dias sem dormir direito, porque ele via na casa dele vultos negros, demônios que aparecia, animais das trevas, né? Ele não estava dormindo há várias noites, e naquele momento, pelo telefone, eu fiz uma oração e eu falei para ele que isso é algo espiritual, demônio, enfim. E a mãe dele trabalha com isso, bruxaria, né? E eu fiz uma oração por ele pelo telefone, e ele passou a dormir direito. Ele não dormia, passou a dormir direito, e foi, de certa forma, sentiu esse alívio. E marquei um dia para fazer uma visita nessa casa dele. Isso foi no domingo, ia visitar na segunda-feira, e ele disse: pastor, do domingo para segunda eu não consegui dormir direito. Demônios apareciam aqui na minha casa. Isso foi do domingo para segunda. E eu fui para a casa dele, e algo deu errado, que ele não chegou em casa. Algo deu errado, que ele não chegou em casa. E eu estava lá, foi eu e o irmão, e fui para a casa, de frente à casa dele, e fiz uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse período dessa oração, desse algo espiritual, aqui na minha casa, minha esposa ligou: filho, vem agora, porque Gabriel não está bem, né? Uma opressão, uma batalha espiritual que os missionários, todos os missionários enfrentam, e cada missionário em sua província, em seu lugar, sofre esses momentos, esta batalha espiritual. Portanto, eu reforço uma vez mais: orem por todos os missionários. Necessitamos, nossos filhos, nossas famílias necessitam das orações de toda a igreja. E naquele momento, de frente da casa desse rapaz, eu orei, e ele, algo espiritual não permitiu que ele chegasse naquele lugar, porque íamos fazer essa oração, mas naquele momento o telefone toca e minha esposa diz: olha, Vitor não está bem. Já passamos muitos momentos com meus filhos, Sofia, enfim, e outra oportunidade estaremos relatando. E voltamos para casa, vim para casa e fizemos uma oração pelo meu filho, ungimos dele, mas é uma batalha espiritual. Há um dia aqui, uma religião, a idolatria é muito forte aqui, que as pessoas vêm de longe, viajam 2, 3, 5 horas caminhando para vir para uma santa aqui que tem Birre de Bage. Eles vêm caminhando de joelho, muitas pessoas morrem no caminho, nas BR, muitos são atropelados para vir para adorar essa santa que tem aqui em Catamarca. No mês de dezembro, eles vêm, a cidade superlota aqui, toda a Argentina vem para adorar essa santa aqui. E muitas pessoas seguem espiritualmente, muitas pessoas entregam a bruxaria, a prostituição, as drogas aqui. Mas Deus tem nos dado vitória. O nome de Deus tem sido glorificado. Temos visto as poderosas mãos de Deus estendidas, nos dando força. E estamos indo avante.
E com isso as forças através das orações da igreja isso, tem orado por nós. Vamos estar, meus irmãos, o caso é muito sério, né? Nós temos aí um missionário relatando as dificuldades da missão. Os irmãos veem que quando há um momento que ele vai pedir oração pela família, ele sente comoção, porque ele está vivenciando essa batalha espiritual. E neste caso, meus irmãos, neste momento, nós vamos aproveitar, estamos chegando ao final do nosso programa, e vamos convidar todos nós para estarmos intercedendo, orando, para que o Senhor possa estender suas mãos e proteger os nossos missionários, os seus filhos, suas famílias. É muito importante, irmãos, estar orando pelos filhos de missionários e orando pela esposa, pelo próprio missionário e por toda a igreja aí na missão, para que Deus possa dar proteção e libertar as vidas que precisam serem iluminados pelo poder do Evangelho, pois a Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o missionário está aí para levar a verdade aos corações. Neste momento, quero convidar você para juntos fazermos um clamor. Os irmãos perceberam que o missionário não pede oração apenas por ele, mas também por todos os missionários, pois todos os missionários enfrentam esta batalha espiritual. Vamos orar para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve, para que o Senhor mande recursos. É difícil, há muitos trabalhos, há muito ainda o que fazer, templos que precisam ser erguidos, trabalhos que precisam ser levantados, vidas que precisam ser restauradas, lares que precisam ser restaurados, libertos. E neste momento nós vamos estar clamando ao Senhor. Quero convidá-los para juntos fazer este clamor a Deus agora em oração. Vamos juntos, vamos pedir também a alguns missionários que estão conosco também, você que está intercedendo conosco também em outros países. Vamos agora fazer um clamor juntos em nome de Jesus. Oremos então. Soberano e eterno Pai que estás nos céus, tua igreja está reunida nesta tarde, intercedendo pela obra missionária, Senhor. Nesta feita, nós estamos fazendo destaque também na missão em Catamarca, Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo, missionário Tiago, juntamente com toda a sua família, para que o Senhor traga a sua proteção, que o Senhor possa proteger o teu servo, que o Senhor possa trazer livramento, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa operar sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, no campo de missões. Dá sabedoria ao teu servo, ainda mais inteligência espiritual, para que ele seja cheio do conhecimento da sua vontade e assim possa dirigir o trabalho que está sobre a sua responsabilidade. Conceda-lhe a percepção espiritual, ó Deus, para que ele possa ter discernimento e assim poder fazer a tua obra, Senhor, de um modo extraordinário. Tens visto as grandes batalhas que estão sendo travadas. Tu sabes, Senhor, que nós não somos pários para esta batalha. Por isso nós estamos te pedindo, Senhor, o teu socorro, a intervenção do teu Espírito Santo, a ação sobrenatural da tua parte, pois esta batalha é espiritual. E nós te pedimos, ó Deus, que venha proteger, que venha guardar, que venha livrar, que venha usar os teus servos ainda com muito poder, Senhor. Batiza com o Espírito Santo no campo missionário, concede aos teus servos ousadia para falar do teu Evangelho, concede-lhes ainda muito mais do teu amor, para que eles possam suportar as adversidades, vencer os obstáculos e assim, Senhor, possam triunfar para a glória do teu nome. Te pedimos, Senhor, que continue usando as tuas servas, o trabalho que é feito nos lares, ó Deus, vidas que precisam receber curas divinas, estende tuas mãos, Senhor, continua curando no campo missionário. Representamos não somente a missão em Catamarca, mas também em toda a Argentina, Peru, Portugal, África, ó Deus, onde nós temos missionários,
e onde outros missionários de outras igrejas, Senhor, têm levado a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua boa mão os proteja, que o Senhor os livre, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los, que o Senhor possa operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Nós te pedimos, queremos ouvir respostas de oração, queremos ouvir mais milagres, queremos ouvir mais a ação do Teu Espírito, queremos mais sentir e ver o mover de Deus sobre estes lares, sobre estas famílias, sobre estas nações. Deus, tenha misericórdia de um povo cego pelo pecado. Tua palavra diz que o Deus desse século, Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. Mas estão aí os nossos missionários, Senhor, levando luz, levando entendimento, levando a Tua palavra, que é poder. Ó Deus, que o Senhor possa usá-los muito mais, que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa protegê-los e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Já agradecemos o programa Intercessão e também aproveitamos para orar por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. Senhor, estende Tuas mãos, dá vitória aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a Deus por este momento especial. Chegamos ao final do nosso programa Intercessão e nós agradecemos ao missionário Tiago e eu deixo o senhor à vontade, missionário, para o senhor trazer as suas considerações finais, agradecimento, saudação e já estaremos concluindo o nosso programa Intercessão. Amém, pastor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesse momento para relatar o desenvolvimento da missão aqui em Catamarca, de 1 ano e 3 meses. Nós temos visto as mãos de Deus nos concedendo muitas vitórias aqui em curto período, e isso não é outra coisa a não ser as orações da igreja. Eu costumo dizer que nós somos aqui fruto de orações, tanto da igreja no Brasil, em Pernambuco, como também dos irmãos aqui em Catamarca, que há 13 anos orava por uma família missionária aqui, permanente aqui em Catamarca. Portanto, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder servir a Ele em alguma coisa para o reino dEle, né? Porque Ele ainda fez tudo por nós. E o que a gente pode fazer é levar a palavra de Deus aos corações, às vidas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Há muitas vidas que necessitam ser libertas pelo poder da palavra de Deus. E queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade da convenção, de estarmos aqui levando a palavra de Deus aqui na província de Catamarca, na capital onde nós estamos, em São Fernando del Valle de Catamarca. E também agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que têm orado por nós, aos irmãos de forma específica em Caruaru, os irmãos de Caruaru que têm contribuído também, toda a igreja que tem contribuído para a missão, para a obra missioneira. Que Deus continue abençoando a todos, justificando a ausência da minha esposa, né, que ela está gripada, está um pouco enferma, mas queremos agradecer a todos que têm orado por nós e que têm orado por Catamarca e que têm orado pelo a obra missioneira da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Continue orando por nós, necessitamos de muitas orações. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Intercessão. Se Deus assim nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta com o seu programa Intercessão às 5h30 da tarde. Não perca. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.